Até o presente momento, nós vimos como utilizar o loop for juntamente com as listas. Aprendemos como percorrer as posições da lista e depois realizar alguma operação com elas, como por exemplo, imprimir os valores. Mas quando estamos trabalhando com loops, nós podemos ir além das listas. Essa não é a única situação para a qual utiliza-se os loops. Imagine uma situação em que você precise somar números em um intervalo que vai de 1 a 150. Para resolver essa conta, nós poderíamos simplesmente ir somando os números 1 a 1 até obtermos o resultado. Mas fazer todas essas contas seria muito trabalhoso, não é mesmo? O bom é que, utilizando os nossos conhecimentos de programação, nós podemos resolver essa questão de uma forma bem simples e eficiente. A função range é uma função muito útil para determinadas situações, incluindo a situação do problema que apresentamos. E o que ela permite fazer é gerar uma sequência de números em um determinado intervalo. Sua sintaxe possui a seguinte estrutura. Perceba que nós temos o loop for declarado de forma bem semelhante, mas na sequência agora nós não utilizamos uma lista, mas sim uma chamada para a função range. Dentro da nossa função range é onde devemos especificar o intervalo desejado. Note ainda que cada um dos números do intervalo que especificamos na função range serão representados pelo nome número. E dentro do loop for, nós poderemos fazer as operações necessárias com o valor que estiver na variável número. Aqui no exemplo, é uma impressão do valor. Vamos trabalhar um pouquinho aqui no nosso arquivo main.py. Vou apagar esse conteúdo e vou começar a declaração do nosso loop. For número em range 1, 10. E só um detalhe, uma coisa importante de entender é que utilizando o intervalo 1 e 10, o range me dará números que vão de 1 a 9. Ele não vai incluir o 10. Esse é o modo como ele trabalha. Vamos colocar um print. Eu executei o código e veja que temos exatamente o que eu disse sendo impresso. Teremos os números de 1 a 9 na tela. O número 10, como mencionado, não é incluso no range. Assim, se quisermos que o intervalo seja realmente entre 1 e 10, nós temos que especificar dentro da função range o número 11, ao invés do 10. Vou executar o código novamente. E agora sim, teremos o número 10 sendo incluso no nosso intervalo. Um outro exemplo, para que fique bem claro, é se quisermos apresentar os números entre 1 e 12. Para isso, nós temos que dizer a função range que o intervalo é entre 1 e 13. Vou excluir isso aqui e executar novamente. E veja que, dessa forma, nós teremos os números entre 1 e 12. Uma outra coisa legal que dá para aplicar com a função range são os saltos entre os números. E para fazer isso, nós temos que incluir uma nova vírgula após o intervalo especificado e depois inserir o valor que desejamos saltar. Vamos dizer que o salto será 2. Vou executar o código. E agora percebam que o salto foi aplicado. Nós temos o primeiro número do intervalo, depois o salto de 2 é realizado e teremos o número 3. Mais uma vez, o salto de 2 é realizado, teremos o número 5 e assim por diante. Agora que você já conhece um pouco melhor a função range, vamos voltar no problema apresentado no início do vídeo. Como podemos fazer para somar os números no intervalo de 1 a 150 de forma eficiente? Tente se desafiar, pause o vídeo e tente resolver antes de seguir. Bom, eu espero que você tenha conseguido resolver esse pequeno desafio. E o que temos que fazer é muito simples. Primeiro, nós vamos editar o nosso loop para percorrer os números de 1 a 150. E note que, para fazer isso, nosso intervalo especificado dentro da função range deve ser de 1 a 151. Depois disso, nós vamos criar uma variável chamada resultado que vai começar valendo 0. E essa variável será responsável por armazenar o resultado das somas durante a execução do loop for. E para fazer isso, a cada execução do loop for, nós teremos que resultado mais igual número. Por fim,
basta imprimir o valor de resultado. E como eu não quero que o valor de resultado seja impresso a cada execução do loop for, eu vou remover esse nível de indentação do nosso print e vou colocar a variável resultado. Só que, como vocês podem ver, eu fiz uma pequena besteira. A variável resultado ela deve ser declarada do lado de fora do loop for. Do contrário, a cada execução do loop for, nós teremos o valor de resultado sendo zerado antes de fazer a nossa conta. E isso não é o que desejamos. Agora sim, vamos executar o nosso código e ver o resultado. Vou apagar aqui os valores do nosso console e executar. Agora sim, temos o somatório dos números entre o intervalo de 1 e 150 sendo mostrado na tela. Eu espero que você tenha entendido o conteúdo dessa aula. Assim que possível, siga para o próximo vídeo.